Capítulo 6. O que foi, garoto? Você ouviu isso? O que? O que você ouviu? Diga. Escute. Mallory obedece. Para de remar e escuta. Ela ouve o vento. O rio. O distante grasnido agudo de pássaros e o movimento ocasional de pequenos animais nas árvores. Ouve também sua respiração e seu coração disparado. E, além de todo esse barulho, de algum lugar dentro dele, há um som que ela passa imediatamente a temer. Alguma coisa está na água com eles. Não falem. Sibila Mallory. As crianças ficam em silêncio. Ela apoia os remos nas pernas dobradas e fica imóvel. Há algo grande à frente do barco, no rio. Algo que sobe e espirra água. Apesar de todo o esforço que fez para proteger as crianças da loucura, Mallory se pergunta se os preparou bastante para as antigas realidades. Como os animais selvagens que reivindicariam espaço no rio que o ser humano não usa mais. O barco a remo vira para a esquerda de Mallory. Ela sente o calor de algo tocando a borda de ferro, onde a ponta do remo está apoiada. Os pássaros nas árvores ficam em silêncio. Ela prende a respiração, pensando nas crianças. O que está encostando na ponta do barco? É uma criatura, pensa ela, histérica. Por favor, não, Deus, que seja um animal. Por favor. Mallory sabe que, mesmo que as crianças tirassem as vendas, mesmo que gritassem até enlouquecer, ainda assim ela não abriria os olhos. Sem que ela reme, o barco se move de novo. Ela segura um dos remos e se prepara para usá-lo como arma. Então ouve o barulho de algo entrando na água. A coisa se move. Parece estar mais longe. Mallory está tão ofegante que chega a engasgar. Ouve um ruído entre os galhos da margem à sua esquerda e imagina que a coisa tenha se arrastado até a costa. Ou talvez tenha andado. Será que uma criatura está parada ali? Analisando os galhos das árvores e a lama a seus pés? Pensamentos como esse a fazem se lembrar de Tom. Do doce Tom, que passava todas as horas de todos os dias tentando encontrar uma maneira de sobreviver nesse terrível mundo novo. Mallory queria que ele estivesse ali. Ele saberia o que fez aquele som. É um urso negro, diz a si mesma. O canto dos pássaros recomeça. A vida nas árvores continua. Você foi muito bem, gagueja Mallory, com a voz tomada pelo nervosismo. Volta a remar e logo o som da menina mexendo nas peças do quebra-cabeça se junta ao barulho dos remos na água. Ela imagina as crianças, cegas pelo tecido negro das vendas, incomodadas com a visibilidade provocada pelo sol, descendo o rio. Sua própria venda úmida aperta a cabeça. Irrita a pele próxima às orelhas. Às vezes, ela consegue ignorar isso. Outras, só consegue pensar em coçar. Apesar do frio, molha repetidamente os dedos no rio e umedece o tecido que cobre a região irritada. Bem acima das orelhas. A ponte do nariz. A parte de trás da cabeça, onde está o nó. Molhar o tecido ajuda, mas Mallory nunca vai se acostumar totalmente com a sensação do pano em seu rosto. Até seus olhos, pensa ela enquanto rema, até seus cílios se cansam do contato com a venda. Um urso negro, diz a si mesma de novo. Mas não tem tanta certeza. Questões assim regeram todos os movimentos de Mallory nos últimos 4 anos e meio. Desde o momento em que decidiu responder ao anúncio no jornal e foi para casa em Riverbridge. Cada barulho que ouviu desde então criou imagens de coisas muito piores do que qualquer animal terrestre. Vocês fizeram um bom trabalho, diz para as crianças, tremendo. A intenção é acalmá-las, mas sua voz denuncia o medo. Capítulo 7. Riverbridge. Mallory já esteve nessa área, muitos anos antes, numa festa de Ano Novo. Ela mal se lembra do nome da moça que deu a festa. Márcia alguma coisa. Maribel, talvez. Shannon a conhecia e foi quem dirigiu naquela noite. As estradas estavam lamacentas de neve. Montes cinzentos de neve suja emolduravam as ruas. As pessoas usavam o gelo dos telhados para fazer drinks. Alguém ficou seminu e escreveu 2009 na neve. Agora está no auge do verão e é Mallory quem dirige. Com medo, sozinha e de luto. A viagem até a casa é angustiante. Dirigindo a menos de 30 km por hora, Mallory procura freneticamente placas e outros carros. Fecha os olhos e depois os abre de novo, sem parar de dirigir. As ruas estão vazias. Toda casa pela qual passa tem cobertores ou tábuas de madeira tapando as janelas. Vitrines estão vazias. Estacionamentos de shoppings, desertos. Ela mantém os olhos no asfalto imediatamente à sua frente e dirige, seguindo o caminho marcado no mapa a seu lado. Suas mãos parecem fracas ao volante. Seus olhos doem de tanto chorar. Ela sente um fluxo interminável de culpa por ter deixado a irmã, morta, no chão do banheiro de casa. Mallory não a enterrou. Apenas foi embora. Nos hospitais, não atenderam ao telefone.
nem nas funerárias. Mallory cobriu parte do corpo da irmã com um cachecol azul e amarelo que Shannon adorava. O rádio entra e sai de sintonia. Um homem fala sobre a possibilidade de uma guerra. Se a humanidade se unir, diz ele, mas a estática se sobrepõe à sua voz. Ela passa por um carro abandonado no acostamento. As portas estão abertas. Uma jaqueta pende do banco do carona e toca no chão. Mallory olha para a frente de novo, depressa. Depois fecha os olhos. Em seguida, os abre. O rádio está funcionando. O homem continua falando sobre guerra. Algo se move para a direita e ela vê de relance. Não olha. Fecha o olho direito. Mais à frente, no meio da estrada, um pássaro pousa e voa outra vez. Quando chega até ali, Mallory percebe que a ave estava interessada num cão morto. Ela passa por cima do animal. O carro sacode. Ela bate a cabeça no teto, a mala balançando no banco de trás. Está tremendo. O cachorro não parecia apenas morto, mas também retorcido. Ela fecha os olhos. Depois os abre. Um pássaro, talvez o mesmo, grasna no céu. Mallory passa pela rua Rountree, rua Ballon, Orton. Sabe que está perto. Algo dispara à esquerda. Ela fecha o olho esquerdo. Passa por um caminhão dos correios vazio. As cartas estão espalhadas pelo concreto. Um pássaro voa abaixo demais e quase bate no para-brisa. Ela grita, fecha os olhos e os abre. E, nesse momento, vê a placa que está procurando. Shillington. Mallory vira à direita, freando enquanto faz a curva para entrar na rua Shillington. Não precisa conferir o mapa para saber que o número é 273. Ele esteve em sua mente durante toda a viagem. Além de alguns carros estacionados em frente a uma casa à direita, a rua está vazia. A vizinhança parece comum, típica de um bairro residencial. A maioria das casas é igual. A grama está alta em todos os jardins. Todas as janelas estão cobertas. Ansiosa, Mallory olha para a casa onde os carros estão estacionados e sabe que é a que está procurando. Ela fecha os olhos e pisa no freio. Está parada e ofegante. A imagem desbotada da casa permanece em sua mente. A garagem fica à direita. O portão, bege, está fechado. Um telhado amarronzado se apoia sobre tábuas e tijolos brancos. A porta da frente é de um marrom mais escuro. As janelas estão tapadas. Há um sótão. Tomando coragem, com os olhos ainda fechados, Mallory se vira e pega a alça da mala. A casa deve estar a cerca de 15 metros de onde parou. Ela sabe que não está perto do meio-fio, mas não se importa. Para tentar se acalmar, respira fundo, devagar. A mala está a seu lado no banco do carona. De olhos fechados, ela escuta. Como não ouve nada do lado de fora, abre a porta do motorista e sai, pegando suas coisas. O bebê chuta. Mallory leva um susto e se atrapalha com a bagagem. Quase abre os olhos para espiar a barriga. Em vez disso, a acaricia. Chegamos, sussurra. Ela pega a mala e, sem enxergar, caminha com cuidado até o jardim em frente à casa. Quando sente a grama sob os pés, anda mais rápido, deparando-se com um pequeno arbusto. Os espinhos das flores arranham seus pulsos e seu quadril. Mallory dá um passo para trás e sente o concreto sob os sapatos. Anda com cuidado até onde acha que a porta da frente fica. Ela está certa. Fazendo barulho ao apoiar a mala na varanda, tateia os tijolos e encontra uma campainha. Toca. De início, ninguém atende. Ela é tomada por uma sensação desanimadora de que aquilo é seu fim. Será que dirigiu até ali, enfrentou o mundo, por nada? Toca a campainha de novo. E de novo. Mais uma vez. Ninguém responde. Bate na porta, desesperada. Ninguém responde. Então, Mallory ouve vozes abafadas dentro da casa. Ai, meu Deus. Tem alguém aqui. Tem alguém em casa. Oi, diz, baixinho, assustando-se com o som da própria voz na rua vazia. Olá, eu vi o anúncio de vocês no jornal. Silêncio. Mallory espera, ouvindo com atenção. Então alguém grita para ela. Quem é você? Pergunta um homem. De onde veio? Mallory sente alívio e esperança. Tem vontade de chorar. Meu nome é Mallory. Vim de Westcote. Há uma pausa. Então, seus olhos estão fechados? Indaga a voz de outro homem. Estão. Meus olhos estão fechados. Estão fechados há muito tempo? Só me deixem entrar, pensa ela. Me deixem entrar. Não, responde Mallory. Ou estão. Vim dirigindo de Westcote. Mantive os olhos fechados pelo máximo de tempo que consegui. Ela ouve vozes baixas. Algumas estão irritadas. As pessoas estão discutindo se devem deixá-la entrar ou não. Eu não vi nada. Grita Mallory. Juro. Estou bem. Meus olhos estão fechados. Por favor. Eu vi o anúncio no jornal. Continue de olhos fechados, diz um homem, por fim. Vamos abrir a porta. Quando fizermos isso, entre o mais rápido que puder. Está bem? Está bem. Sim, está bem. Ela aguarda. O ar está parado, calmo. Nada acontece. Então ela ouve o clique da porta e entra rapidamente. Mãos a puxam para dentro. A porta bate atrás dela. Agora espere, pede uma mulher. Precisamos tatear tudo para garantir que você entrou sozinha. Mallory fica ali de pé, com os olhos fechados, e escuta. Parece que estão batendo nas paredes com cabos de vassoura. Várias mãos tocam seus ombros, seu pescoço, suas pernas. Alguém está atrás dela agora. Ela ouve dedos sobre a porta fechada. Muito bem, afirma um homem. Estamos seguros. Quando abre os olhos, Mallory vê 5 pessoas paradas diante dela. Lado a lado, enchem o hall. Ela os encara. E a encaram de volta. Um homem está usando uma espécie de capacete. Os braços dele estão cobertos com o que parecem ser bolas de algodão e fita adesiva.
Canetas, lápis e outros objetos afiados se projetam da fita como se aquela fosse uma versão infantil de uma armadura medieval. 2 outros seguram vassouras. Olá, diz o homem da armadura. Meu nome é Tom. Você, é claro, entende por que atendemos a porta desse jeito. Alguma coisa poderia entrar com você. Apesar do capacete, Mallory vê que Tom tem cabelo castanho claro, feições marcadas. Seus olhos azuis brilham com inteligência. Não é muito mais alto do que ela. A barba por fazer é quase ruiva. Eu entendo, afirma Mallory. Vestcourt, repete Tom, aproximando-se dela. É uma viagem e tanto. Foi muito corajoso da sua parte. Por que não se senta para conversarmos sobre o que você viu no caminho? Mallory faz que sim com a cabeça, mas não se mexe. Está agarrando a mala com tanta força que as juntas dos dedos estão brancas e doloridas. Um homem maior e mais alto se aproxima dela. Pronto, diz. Pode deixar que eu seguro isso. Obrigada. Meu nome é Jules. Estou aqui há 2 meses. Como a maioria de nós. Tom e Dom chegaram um pouco antes. O cabelo escuro e curto de Jules tem aspecto sujo, como se o homem tivesse trabalhado ao ar livre. Ele parece ser gentil. Mallory olha para os rostos dos novos companheiros de casa. Há uma mulher e 4 homens. Eu sou o Dom. Ele também tem cabelo escuro, um pouco mais comprido. Usa uma calça preta e uma camisa roxa de botão cujas mangas estão dobradas até os cotovelos. Parece mais velho que Mallory, 27, 28 anos. Você assustou muito a gente. Ninguém bate nessa porta há semanas. Desculpem. Não se preocupe, diz o 4º homem. Todos nós fizemos a mesma coisa que você. Eu sou Félix. Félix parece cansado. Mallory acha que ele é jovem. 21, 22 anos. O nariz comprido e o cabelo castanho armado lhe dão um aspecto caricato. Ele é alto, como Jules, embora seja mais magro. E meu nome é Cheryl, apresenta-se a mulher, estendendo a mão. Mallory a cumprimenta. A expressão de Cheryl é menos acolhedora do que a de Tom e Félix. O cabelo castanho cobre parte do rosto dela. Está usando uma regata. Também parece ter trabalhado pesado. Jules, você me ajuda a tirar essas coisas? Pede Tom. Ele está tentando tirar o capacete, mas a armadura falsa atrapalha. Jules o ajuda. Sem o capacete, Mallory consegue vê-lo melhor. O cabelo castanho claro e bagunçado contrasta com a barba. Leves sardas colorem seu rosto. A barba é bem rala, mas o bigode é mais denso. A camisa de botão xadrez e a calça marrom a fazem lembrar de um professor que ela teve na escola. Observando-o pela primeira vez, Mallory mal percebe que Tom está olhando para a barriga dela. Não quero ser rude, mas você está grávida? Estou, responde Mallory, baixinho, com medo de isso ser um problema. Ai, porra, exclama Cheryl. Você só pode estar brincando. Cheryl, diz Tom. Você vai assustar a moça. Olhe, Mallory, não é? Fala Cheryl. Não quero parecer mal dizer isso, mas ter uma grávida dentro desta casa é uma responsabilidade enorme. Mallory fica em silêncio. Encara cada rosto, observando as expressões de todos. Parecem que a estão estudando, decidindo se são capazes de abrigar alguém que um dia dará à luz. De repente, Mallory percebe que não pensou nisso antes. Durante a viagem, ela não considerou que seria aqui que o bebê nasceria. As lágrimas estão surgindo. Cheryl balança a cabeça e, cedendo, aproxima-se dela. Meu Deus! Vem aqui. Eu não estava sozinha, explica Mallory. Minha irmã, Shannon, estava comigo. Só que ela morreu. Eu a deixei lá. Mallory está chorando. Através da visão embaçada, percebe que os 4 homens a observam. Parecem sentir pena. No mesmo instante, ela entende que todos estão de luto, às suas maneiras. Venha, chama Tom. Vamos mostrar a casa para você. Pode usar o quarto próximo à escada do 2º andar. Vou dormir aqui embaixo. Não, retruca Mallory. Não posso ficar com o quarto de nenhum de vocês. Eu insisto, afirma Tom. Cheryl dorme no final do corredor do 2º andar. Félix está no quarto ao lado do que você vai ficar. Afinal, você está grávida. Vamos ajudá-la da melhor maneira possível. Eles caminham por um corredor. Passam por um quarto à esquerda. Depois por um banheiro. Mallory vê o próprio reflexo no espelho e desvia depressa o olhar. À esquerda, vê uma cozinha. No balcão há baldes grandes. Esta, diz Tom, é a sala de estar. A gente fica muito aqui. Mallory se vira para ver a mão do homem apontar para um cômodo maior. Há um sofá. Uma mesa de canto com um telefone. Abajures. Uma poltrona. Um tapete. Um calendário foi desenhado na parede, entre os quadros, com algo que parece hidrocor. As janelas foram tapadas com cobertores pretos. Mallory ergue o olhar quando um cão entra na sala de repente. É um border collie. O cachorro olha para a moça com curiosidade antes de se aproximar dos pés dela e esperar que o acaricie. Este é Victor, diz Jules. Ele tem 6 anos. Eu o peguei quando era filhote. Mallory faz carinho no cachorro. Acha que Shannon teria gostado dele. Então Jules sai da sala, carregando a mala de Mallory por uma escada acarpetada. Na parede, há quadros pendurados. Alguns são fotos, outros, pinturas. No topo da escada, ela vê Jules entrar num quarto. Mesmo do 1º andar, percebe que um cobertor cobre a janela do cômodo. Cheryl a leva até o sofá. Mallory se senta ali, exausta por causa da tristeza e do choque. Cheryl e Dom dizem que vão preparar um pouco de comida. São produtos enlatados, explica Félix. Fomos comprar no dia em que cheguei. Pouco antes do primeiro incidente na Península Superior. O homem do mercado achou que estivéssemos malucos.
Ainda temos o bastante para mais uns 3 meses. Um pouco menos agora, diz Dom, entrando na cozinha. Mallory se pergunta se ele estava insinuando que, com a chegada dela, há mais bocas para alimentar. Então Tom senta-se ao lado da recém-chegada no sofá e pergunta o que ela viu na viagem até ali. Está curioso sobre tudo. Tom é do tipo que usaria qualquer informação que ela lhe desse, mas Mallory sente que os detalhes insignificantes de que se lembra não podem ajudar em nada. Conta ele sobre o cachorro morto, sobre o caminhão dos correios, as vitrines e as ruas vazias e o carro abandonado com a jaqueta. Tenho que explicar algumas coisas a você, começa Tom. Em primeiro lugar, esta casa não pertence a nenhum de nós. O proprietário morreu. Conto essa história para você depois. Não temos internet. Não funciona desde que chegamos aqui. Temos quase certeza de que as pessoas que controlam as torres de transmissão pararam de trabalhar, ou estão mortas. Não recebemos mais cartas nem jornais. Você conferiu seu celular nos últimos dias? Os nossos pifaram umas 3 semanas atrás. Mas temos um telefone fixo funcionando, o que é uma tremenda sorte. Só não sei para quem poderíamos ligar. Cheryl entra na sala trazendo um prato com cenouras e ervilhas, e um pequeno copo de água também. O telefone fixo ainda funciona, explica Tom, pela mesma razão que as luzes ainda acendem. A usina local de energia é hidroelétrica. Não posso lhe afirmar se ela também vai parar de funcionar um dia, mas, se os homens que trabalham lá tiverem deixado as comportas abertas da maneira certa, a energia pode durar por um bom tempo. Isso significa que o rio é a fonte de eletricidade desta casa. Você sabia que tem um rio passando aqui atrás? Caso não haja um desastre, enquanto ele fluir, talvez tenhamos sorte e chances de sobreviver. Será que isso é pedir demais? Provavelmente. Mas, quando você for até o poço pegar um pouco de água, e essa é a água que usamos para tudo, vai poder ouvir o rio fluindo a uns 70 metros da casa. Não temos água encanada. Ela parou de circular logo depois que cheguei. Para ir ao banheiro, usamos baldes e nos revezamos para levar os que estão cheios até as latrinas. São umas valas que cavamos na floresta. É claro que tudo isso tem que ser feito usando uma venda. Jules desce para o primeiro andar. Victor, o cachorro, o segue. Já está tudo pronto, diz, acenando para Mallory. Obrigada, responde ela, baixinho. Tom aponta para uma caixa de papelão em uma pequena mesa encostada na parede. As vendas ficam ali. Pode usar qualquer uma, sempre que quiser. Todos olham para ela. Cheryl está sentada no braço da poltrona. Dom, parado na porta da cozinha. Julie se ajoelha ao lado de Victor ao pé da escada. Félix está de pé ao lado de uma das janelas cobertas. Todos sofreram, pensa Mallory. Estas pessoas passaram por coisas horríveis, assim como eu. Enquanto bebe do copo que Cheryl lhe entregou, Mallory se vira para Tom. Não consegue tirar Shannon da cabeça. Ainda assim, se esforça e conversa com Tom, mesmo cansada. O que era aquilo que você estava usando quando cheguei? A armadura? Ainda não tenho certeza, responde Tom, sorrindo. Estou tentando construir uma armadura. Alguma coisa que proteja mais do que só os nossos olhos. Ninguém sabe o que vai acontecer se uma dessas coisas encostar na gente. Mallory olha para os outros moradores da casa. E depois se volta para Tom. Vocês acreditam que existem criaturas por aí? Acreditamos, diz Tom. George, o dono dessa casa, viu uma. Pouco antes de morrer. Mallory não sabe o que dizer. Ela instintivamente põe a mão na barriga. Não estou tentando assustar você, afirma ele. E em breve vou lhe contar a história de George. Mas o rádio está dizendo a mesma coisa. Acho que agora é consenso. Alguma coisa viva está fazendo isso com a gente. E basta vê-la por um segundo, talvez menos que isso. Para Mallory, tudo no cômodo parece escurecer. Ela se sente zonza, atordoada. Seja lá o que for, continua Tom, nossas mentes não conseguem entender. Pelo que parece, as criaturas são como o infinito. Algo complexo demais para nossa cabeça. Sabe? Mallory sente que as palavras de Tom estão, de alguma forma, sumindo. Victor arqueja aos pés de Jules. Cheryl pergunta se ela está bem. Tom ainda está falando. Criaturas. Infinito. Nossas mentes têm limites, Mallory. Essas coisas estão além deles. Mais profundas do que eles. Fora de alcance. Fora de... Nesse ponto, Mallory desmaia. Capítulo 8. Mallory acorda no quarto novo. Está escuro. Por um último momento abençoado, ela acorda com a sensação de que todas as notícias sobre criaturas e loucura foram apenas um pesadelo. Zonza lembra-se de Riverwood, de Tom, de Victor, da viagem, mas nada disso está claro até ela perceber, ao encarar o teto, que nunca havia acordado naquele quarto. E Shannon continua morta. Sentando-se devagar na cama, ela olha para a única janela do quarto. Um cobertor preto está pregado à parede, mantendo-a a salvo do mundo exterior. À frente dos seus pés há uma velha penteadeira. A cor rosada da madeira está desbotada, mas o espelho parece limpo. No reflexo, Mallory está mais pálida do que o normal. Por isso, seu cabelo preto parece ainda mais escuro. Na base do espelho há mais pregos, parafusos, um martelo e uma chave inglesa. Com exceção da cama, a penteadeira é o único móvel do quarto.
Ao levantar-se, Mallory passa os pés pela beira do colchão e vê, no carpete cinza, outro cobertor preto, dobrado com esmero. Este sobrou, pensa. Ao lado dele, há uma pequena pilha de livros. Ela olha para a porta do quarto e ouve vozes vindo do primeiro andar. Ainda não conhece aquelas pessoas e não sabe dizer quem está falando, a não ser que seja Cheryl, a única mulher, ou Tom, cuja voz a guiará durante anos. Quando fica de pé, o carpete parece áspero e velho sob seus pés. Ela atravessa o quarto e espia o corredor. Sente-se bem. Descansada. Não está mais zonza. Usando as mesmas roupas com as quais desmaiou na noite anterior, Mallory desce as escadas até a sala de estar. Pouco antes de chegar ao piso de madeira, Jules passa, carregando uma pilha de roupas. Oi, cumprimenta ele. Mallory o observa caminhar até o banheiro no fim do corredor. Depois, escuta-o mergulhar as roupas num balde de água. Ao se virar para a cozinha, ela vê Cheryl e Dom perto da pia. Mallory entra na cozinha enquanto Dom tira um copo com água de um balde. Cheryl a escuta e se vira. Você deixou a gente preocupado ontem à noite, diz ela. Está se sentindo melhor? Mallory, ao perceber que desmaiou na noite anterior, fica um pouco envergonhada. Estou bem. É só muita coisa para assimilar. Foi assim com todos nós, explica Dom. Mas você vai se acostumar. Logo vai estar dizendo que a gente tem uma vida de luxo. Dom é um cínico, afirma Cheryl com simpatia. Não sou nada, responde Dom. Adoro este lugar. Mallory toma um susto quando Victor lambe sua mão. Ao se ajoelhar para fazer carinho no cachorro, ela ouve uma música vir da sala de jantar. Atravessa a cozinha e olha para o outro cômodo. Não tem ninguém, mas o rádio está ligado. Ela olha de volta para Cheryl e Dom próximos à pia. Atrás deles fica a porta para o porão. Mallory está prestes a perguntar sobre ele quando ouve a voz de Félix vindo da sala de estar. Ele está recitando o endereço da casa. Shillingham, 273. Meu nome é Félix. Estamos procurando qualquer pessoa que esteja viva. Sobrevivendo. Mallory espia a sala de estar. Félix usa o telefone fixo. Ele está ligando para números aleatórios. Mallory leva outro susto, desta vez ao ouvir a voz de Tom, que agora observa a sala de estar ao lado dela. Não temos uma lista telefônica? Pergunta ela. Não. E isso é uma constante fonte de frustração para mim. Félix está discando outro número. Tom, segurando um pedaço de papel e um lápis, pergunta, quer ir até a despensa comigo? Mallory o segue até a cozinha. Você vai conferir o estoque? Pergunta Dom enquanto Tom abre a porta do porão. Vou. Me diga como está a situação. Claro. Tom entra primeiro. Mallory o segue pela escada de madeira. O piso do porão é de terra batida. No escuro, ela consegue sentir o cheiro da terra e tateá-la com os pés descalços. O cômodo se ilumina de repente quando Tom puxa a cordinha de uma lâmpada. Mallory fica assustada com o que vê. O lugar lembra mais um depósito do que uma despensa. Prateleiras de madeira que parecem infinitas estão lotadas de alimentos enlatados. Do chão de terra ao teto, o lugar parece um bunker. George construiu isso tudo, diz Tom, indicando as prateleiras de madeira com a mão. Ele realmente estava à frente na situação. À esquerda, apenas parcialmente iluminada pela luz, Mallory vê uma cortina de tapeçaria transparente pendurada. Atrás dela ficam uma lavadora e uma secadora. Parece muita comida, explica Tom, apontando para as latas. Mas não é. E é Dom quem mais se preocupa com a quantidade que ainda temos. Com que frequência vocês conferem o estoque? Pergunta Mallory. Uma vez por semana. Mas, às vezes, quando fico inquieto, desço para conferir as coisas um dia depois de ter feito isso. Está frio aqui. Está. Um clássico porão frio para estocagem. É o ideal. O que acontece se ficarmos sem comida? Tom a encara. Os traços dele parecem suaves àquela luz. Vamos buscar mais. Vasculhar mercados. Outras casas. Tudo o que conseguirmos. Entendi, responde ela, assentindo. Enquanto Tom escreve no papel, Mallory examina o porão. Então este deve ser o cômodo mais seguro da casa, diz ela. Tom faz uma pausa. Ele pensa a respeito. Acho que não. Acho que o sótão é mais seguro. Por quê? Você notou a tranca daqui? A porta é muito antiga. Dá para trancar, mas é frágil. Parece que este porão foi construído primeiro, há anos, antes de decidirem acrescentar uma casa a ele. Mas a porta do sótão. Aquela tranca é incrível. Se precisássemos nos proteger, se uma daquelas coisas entrasse na casa, eu diria que é para o sótão que gostaríamos de ir. Mallory instintivamente olha para cima. Ela coça os ombros. Se precisássemos nos proteger. A julgar pela comida que ainda temos, continua Tom, vamos conseguir viver mais 3 ou 4 meses com isso. Parece bastante tempo, mas passa muito rápido aqui. Os dias começam a se misturar. Foi por isso que fizemos o calendário na parede da sala de estar. Sabe, o tempo não significa mais nada, de certa forma. Mas é uma das poucas coisas que restaram das nossas antigas vidas. A passagem do tempo? É. E o que fazemos com ele? Mallory vai até um banquinho de madeira e se senta. Tom ainda está fazendo anotações. Vou lhe explicar todas as tarefas que temos quando voltarmos lá para cima, diz ele, e então aponta para o espaço entre as prateleiras e a cortina. Está vendo aquilo ali? Mallory olha, mas não entende o que ele quer dizer. Vem aqui. Tom a leva até a parede, onde alguns dos tijolos estão quebrados. Uma terra surge por trás deles. Não sei se isso me dá medo ou se acho bom, afirma ele. Como assim? Bem, o chão está exposto. Será que isso significa que a gente poderia começar a cavar? Construir um túnel? Outro porão?
Mais espaço? Ou esse é só mais um jeito de entrar na casa? Os olhos de Tom ficam nítidos e brilhantes à luz do porão. O problema é que, se as criaturas realmente quisessem entrar na nossa casa, não encontrariam dificuldade para fazer isso. E acho que já teriam feito. Mallory encara o buraco com terra aparente. Ela se imagina se arrastando por túneis, grávida. Imagina as minhocas. Depois de um breve silêncio, pergunta: o que você fazia antes disso acontecer? Meu trabalho? Eu era professor. Do 8º ano. Mallory assente. Bem que eu achei que você parecia professor. Sabia que já ouvi isso? Muitas vezes. Acho que gosto dessa história. Ele finge que está ajeitando o colarinho da camisa. Turma, diz, hoje vamos aprender tudo sobre comida enlatada. Então, por favor, calem a porra da boca. Mallory ri. O que você fazia? Pergunta Tom. Eu ainda não tinha chegado tão longe, responde ela. Você perdeu a sua irmã, não foi? Indaga Tom gentilmente. Perdi. Sinto muito, diz ele, e então completa. Perdi uma filha. Meu Deus, Tom. Ele hesita, como se refletisse se deveria contar mais ou não. Mas então prossegue. A mãe da Robin morreu no parto. Pode ser cruel estar contando isso, por causa da sua condição. Mas, se a gente vai se conhecer de verdade, é uma história que você precisa saber. Robin era uma criança incrível. Mais esperta do que o pai já aos 8 anos. Ela gostava das coisas mais estranhas. Do manual de um brinquedo mais do que do próprio brinquedo, por exemplo. Dos créditos de um filme em vez do próprio filme. Da maneira como alguma coisa era escrita. De uma expressão minha. Uma vez ela me disse que me achava parecido com o sol por causa do meu cabelo. Perguntei se eu brilhava como o sol e ela me respondeu: não, papai, você brilha mais como a lua, quando está escuro lá fora. Quando os casos foram noticiados e as pessoas começaram a levar aquilo a sério, fui um daqueles pais que disse que não ia viver com medo. Eu me esforcei muito para continuar com a nossa rotina. E mais que tudo quis passar essa ideia para Robin. Ela ouvirá coisas na escola. Eu só não queria que ela sentisse tanto medo. Mas, depois de um tempo, não consegui mais fingir. Logo os pais começaram a tirar as crianças da escola. Depois a própria escola fechou. Temporariamente. Ou até que tivesse a confiança da comunidade para continuar a fornecer um ambiente seguro para as crianças. Foram dias muito difíceis, Mallory. Eu também era professor, você sabe, e a escola em que trabalhava fechou as portas mais ou menos na mesma época. Então, de repente, começamos a passar muito tempo juntos em casa. Percebi como ela tinha crescido. Sua mente estava se desenvolvendo tanto. Mesmo assim, era nova demais para entender como as histórias nos jornais eram assustadoras. Fiz o que pude para não esconder nada dela, mas o pai dentro de mim algumas vezes não conseguiu se segurar e mudou de estação. O rádio acabou sendo demais para ela. Robin começou a ter pesadelos. Eu passava muito tempo acalmando minha filha. Sempre sentia que estava mentindo para ela. Concordamos que nenhum de nós olharia mais pela janela. Concordamos que ela não sairia mais sem a minha permissão. De alguma forma, eu tinha que fazer com que ela acreditasse que as coisas eram seguras e absurdamente perigosas ao mesmo tempo. Ela começou a dormir na minha cama, mas, certa manhã, acordei e ela não estava lá. Robin tinha falado na noite anterior que queria que as coisas voltassem a ser como eram. Dissera que queria a mãe, que nunca conheceu. Aquilo acabou comigo, ouvi-la falar daquele jeito. Tinha apenas 8 anos e já me dizia que a vida era injusta. Quando acordei e não a encontrei, disse a mim mesmo que ela só estava se acostumando com a situação. Com aquela vida nova. Mas acho que talvez Robin tenha perdido um pouco da sua inocência na noite anterior, quando percebeu, antes de mim, como era grave a situação ao nosso redor. Tom faz uma pausa. Olha para o chão. Eu a encontrei na banheira, Mallory. Flutuando. Os pequenos pulsos cortados com a gilete com a qual ela tinha visto eu me barbear milhares de vezes. A água estava vermelha. O sangue pingava da borda da banheira. Havia sangue nas paredes. Era uma criança. 8 anos. Será que olhou pela janela? Ou ela mesma simplesmente decidiu fazer aquilo? Nunca vou saber a resposta. Mallory se aproxima de Tom e o abraça. Mas ele não chora. Em vez disso, depois de um instante, vai até a prateleira e volta a fazer anotações no papel. Mallory pensa em Shannon. Ela também morreu no banheiro. Também tirou a própria vida. Quando termina, Tom pergunta se Mallory está pronta para voltar lá para cima. Enquanto estende a mão para puxar a cordinha da lâmpada, ele percebe que ela está olhando para o buraco aberto na parede. Dá medo, não dá? Pergunta Tom. Dá. Bem, não deixe que dê. É só um dos medos do velho mundo que a gente persiste em carregar. Que medo? O do porão. Mallory assente. Então Tom puxa a cordinha e a luz se apaga. Capítulo 9. Criaturas, pensa Mallory. Que palavra boba. As crianças estão quietas, e as margens, silenciosas. Ela consegue ouvir os remos cortando a água. O ritmo das remadas está em sintonia com as batidas de seu coração, mas depois se perde. Quando as cadências se opõem, ela sente que poderia morrer. Criaturas. Mallory nunca gostou dessa palavra. De alguma forma parece errada. Acha que as coisas que a assombram há mais de 4 anos não são criaturas. Uma lesma de jardim é uma criatura.
Um porco-espinho também. Mas o que se esgueirava por trás das janelas cobertas e a manteve vendada não é do tipo que um exterminador de pestes poderia matar. Bárbaro também não é bom. Um bárbaro é imprudente. Assim como um brutamontes. À distância, um pássaro canta, bem alto no céu. Os remos cortam a água, balançando a cada remada. Gigante não se pode provar. Elas podem ser tão pequenas quanto uma unha. Apesar de a família estar no início da jornada pelo rio, os músculos de Mallory doem de tanto remar. Sua camisa está encharcada de suor. Seus pés estão frios. A venda continua a irritá-la. Demônio. Diabo. Vampira. Talvez tudo isso. A irmã dela morreu porque viu uma dessas coisas. Os pais devem ter encontrado o mesmo destino. Capeta é bondoso demais. Selvagem, humano demais. Mallory não está só com medo das coisas que podem entrar no rio. Elas também a fascinam. Será que sabem o que fazem? Será que querem fazer o que fazem? Naquele instante, ela sente que o mundo inteiro está morto. Sente como se aquele barco a remo fosse o único lugar onde há vida humana. O resto do mundo se espalha a partir da ponta do barco, um mundo vazio, florescendo desabitado a cada remada. Se não sabem o que fazem, não podem ser vilões. As crianças estão quietas há muito tempo. Ouve-se outro canto de pássaro no céu. Um peixe pula. Mallory nunca viu este rio. Como será que ele é? Será que as árvores ocupam as margens? As casas margeiam a costa? São monstros, pensa Mallory. Mas ela sabe que são mais do que isso. São o infinito. Mamãe! Grita o garoto de repente. Uma ave de rapina grasna. O eco atravessa o rio. O que foi, garoto? Parece um motor. O quê? Mallory para de remar imediatamente. Ela ouve com atenção. Ao longe, além do curso do rio, surge o som de um motor. Mallory o reconhece no mesmo instante. É o barulho de outro barco se aproximando. Em vez de ficar animada com a possibilidade de encontrar outro ser humano no rio, Mallory sente medo. Abaixem-se, vocês dois, ordena. Ela deixa os remos descansarem em seus joelhos. O barco flutua. O garoto ouviu, diz a si mesma. O garoto ouviu porque você o criou bem e agora ele escuta melhor do que jamais vai conseguir enxergar. Respirando fundo, Mallory espera. O barulho do motor fica mais alto. O barco está viajando rio acima. Ai! Reclama o garoto. O que foi? Minha orelha. Uma árvore bateu em mim. Para Mallory, isso é bom. Se uma árvore bateu no garoto, o barco deve estar próximo de uma das margens. Talvez, por alguma providência divina, a folhagem dê cobertura a eles. O outro barco está muito mais perto agora. Mallory sabe que, se abrisse os olhos, poderia vê-lo. Não tirem a venda, ordena ela. E então o barulho do barco está no mesmo volume que o do deles. Ele não segue o rio. Quem quer que seja, pensa Mallory, pode nos ver. O motor do barco é desligado de repente. O ar cheira a gasolina. Passos atravessam o que deve ser o deck. Olá, diz uma voz. Mallory não responde. Olá, está tudo bem. Podem tirar as vendas. Sou só um homem comum. Não, não podem, afirma Mallory para as crianças. Não tem nada aqui além de nós, senhora. Pode acreditar em mim. Estamos sozinhos. Mallory fica parada. Por fim, sentindo que não tem alternativa, responde. Como o senhor sabe? Senhora, diz ele. Estou olhando para vocês. Fiquei de olhos abertos durante toda a viagem de hoje. E a de ontem também. Não dá para simplesmente olhar, afirma ela. O senhor sabe disso. O estranho ri. É sério. Não há nada a temer. Pode confiar em mim. Somos apenas nós dois neste rio. Só duas pessoas comuns que se cruzaram. Não. Grita Mallory para as crianças. Ela solta a menina e pega os remos de novo. O homem suspira. Não precisa viver assim, senhora. Pense nessas crianças. Você tiraria delas a chance de ver um dia lindo e alegre como este? Fique longe do nosso barco, diz Mallory, com a voz firme. Silêncio. O homem não responde. Mallory se prepara. Ela se sente presa. Vulnerável. Naquele barco atracado à margem. Naquele rio. Naquele mundo. Alguma coisa pula na água. Mallory se sobressalta. Senhora, diz o homem, a vista é incrível, se não se importar com um pouco de neblina. Quando foi a última vez que olhou para fora? Já faz anos? Você já viu este rio? O céu? Aposto que nem se lembra de como é o céu. Ela se lembra muito bem do mundo exterior. Lembra-se de voltar andando para casa depois da escola e passar por um túnel de flores amareladas pelo outono. Lembra-se dos quintais e jardins e das casas dos vizinhos. Lembra-se de deitar na grama do quintal com Shannon e decidir quais nuvens pareciam os meninos e as meninas da sua turma. Vamos manter as vendas, informa Mallory. Eu desisti disso, senhora, afirma ele. Já superei. Por que não faz o mesmo? Deixe a gente em paz agora, ordena ela. O homem suspira de novo. Não podem assombrar você para sempre, argumenta o homem. Não podem forçar você a viver assim para sempre. Sabe disso, não é, senhora? Mallory posiciona o remo direito em um ponto de onde acredita que pode empurrar a margem. Eu mesmo deveria tirar essas vendas de vocês, diz o homem de repente. Mallory não se mexe. Ele parece ranzinza. Um pouco irritado. Somos só duas pessoas, continua, que se encontraram nesse rio. 4, se incluirmos os pequenos. E eles não podem ser culpados pela maneira como você os cria. Sou o único aqui que tem coragem suficiente para olhar para fora. A sua preocupação só mantém você a salvo para que possa ficar ainda mais preocupada. A voz dele está vindo de outro lugar. Mallory acha que o homem foi para a frente do barco. Ela só quer passar por ele. Só quer se afastar mais da casa onde estava de manhã.
E vou lhe dizer uma coisa, afirma o sujeito de repente, de um lugar terrivelmente perto. Eu vi um deles. Mallory agarra o garoto e o puxa pelas costas da camisa. Ele bate no fundo do barco e grita. O homem ri. Não são tão feios quanto você imagina, senhora. Ela lança o remo na direção da margem. E se atrapalha. É difícil achar alguma coisa sólida. Parecem gravetos e raízes. Lama. Ele vai ficar maluco, pensa Mallory. E vai machucar vocês. Para onde você vai? Grita o homem. Vai chorar toda vez que ouvir um graveto quebrar? Mallory não consegue liberar o barco. Não tirem as vendas. Berra para as crianças. O homem disse que viu um deles. Quando? Quando? Você acha que estou maluco, não acha? Por fim, o remo bate com força na terra. Mallory empurra a margem, grunhindo. O barco se movimenta. Ela acha que pode ter conseguido soltá-lo. Então ele bate no barco do homem e ela grita. Ele prendeu você. Será que vai forçá-los a abrir os olhos? Quem é o louco aqui? Olhe só para você. Duas pessoas se encontram num rio. Mallory se balança para frente e para trás. Ela sente um espaço atrás do seu barco, uma espécie de abertura. Uma delas olha para o céu. Mallory sente o remo afundar na terra. A outra tenta guiar um barco vendada. O barco a remo está quase livre. Então, tenho que me perguntar, vai embora. Berra Mallory. Quem é que enlouqueceu? O homem dá uma gargalhada. A risada parece subir até o céu do qual ele fala. Ela pensa em perguntar, há quanto tempo você viu uma das criaturas? Mas não faz isso. Deixa a gente em paz. Grita ela. Por causa do esforço que ela faz para se afastar da margem, a água fria do rio espirra dentro do barco. A menina berra. Mallory pede a si mesma, pergunte ao homem há quanto tempo ele viu a coisa. Talvez a loucura não tenha se instalado ainda. Talvez o processo seja mais lento com ele. Quem sabe ele possa fazer uma última boa ação antes de perder toda a noção de realidade. O barco se solta. Tom uma vez disse que devia ser diferente para cada um. Disse que uma pessoa que já era maluca podia não ficar ainda mais louca. E que a mais sã podia levar mais tempo para enlouquecer. Abra os olhos, pelo amor de Deus. Grita o homem. A voz dele mudou. Ele parece bêbado, diferente. Pare de fugir, senhora. Abra os olhos. Implora. Não escutem o que ele diz. Berra Mallory. O garoto está abraçando a mãe e a menina choraminga atrás dela. Mallory treme. É a sua mãe que é maluca, crianças. Tirem essas vendas. O homem de repente urra, fazendo ruídos com a garganta. Parece que alguma coisa morreu dentro dele. Quanto tempo vai levar para começar a se estrangular com a corda do próprio barco ou se jogar na hélice giratória do motor? Mallory rema furiosamente. Sua venda não parece estar apertada o suficiente. O que ele viu está por perto. O que ele viu está aqui no rio. Não tirem as vendas. Grita ela de novo enquanto passa pelo barco a motor do homem. Vocês entenderam? Respondam. Entendemos. Diz o garoto. Entendemos. Diz a menina. O homem urra outra vez, mas agora está mais longe deles. Parece que está tentando gritar, mas esqueceu como se faz isso. Depois que o barco navega por mais 40 metros e o som do motor atrás deles quase desaparece, Mallory estende a mão para frente e encosta no ombro do garoto. Não se preocupe, mamãe, diz ele. Então Mallory estende o braço para trás e encontra a mão da menina. Ela a aperta. Depois, soltando ambos, pega os remos de novo. Estão secos? Pergunta. Não, responde a menina. Usem o cobertor para se secar. Agora. O ar parece limpo outra vez. As árvores. A água. A fumaça do combustível ficou para trás. Você se lembra do cheiro da casa? Pensa Mallory. Apesar do horror de ter encontrado o homem no barco, ela se lembra. O ar parado e abafado da casa. Já era assim no dia em que ela chegou. E nunca melhorou. Ela não odeia o homem do barco. Só se sente triste por ele. Vocês se saíram muito bem, diz as crianças, tremendo enquanto rema para ainda mais longe pelo rio. Capítulo 10. Faz 2 semanas desde que Mallory foi morar na casa. Os moradores vivem quase unicamente da comida enlatada da despensa, além da pequena quantidade de carne congelada que está guardada no freezer. Toda manhã, Mallory fica aliviada ao ver que ainda há eletricidade. O rádio é a fonte de notícias, mas o único locutor que continua vivo, Rodney Barrett, não tem nenhuma novidade para contar. Em vez disso, ele divaga. Fica irritado. Xinga. Os colegas de casa até já o ouviram dormir ao vivo. Mas, apesar de tudo isso, Mallory entende por que continuam a ouvi-lo. Mesmo que a voz esteja baixinha, ao fundo, ou preencha toda a sala de jantar, onde o rádio fica, ele é a última ligação que tem com o mundo exterior. Mallory já se sente presa em um cofre. A claustrofobia é assustadora e pesa nela e no bebê. No entanto, essa noite seus companheiros de casa vão dar uma espécie de festa. Os 6 estão reunidos em torno da mesa de jantar. Além da comida enlatada, do papel higiênico, das baterias, das velas, dos cobertores e das ferramentas armazenados no porão, há algumas garrafas de rum, que são um bom acompanhamento para a maconha trazida por Félix, que, envergonhado, admitiu que estava esperando mais uma casa hippie do que o grupo bem organizado que encontrou ao chegar.
Mallory, por respeito à gravidez, é a única que não compartilha da bebida e do fumo. Mesmo assim, certos humores são contagiantes. Enquanto Rodney Barré sai da rotina e põe uma música para tocar, Mallory consegue sorrir e, às vezes, até rir, apesar dos horrores inimagináveis que viraram parte de sua rotina. Há um piano na sala de jantar. Assim como a pilha de livros de humor ao lado da penteadeira em seu quarto, o piano parece uma reminiscência de outra época, quase fora de lugar. Nesse momento, Tom está tocando piano. Em que tom é essa música? Grita ele, suando, para a outra ponta da sala, onde Félix está sentado à mesa. Você conhece os tons? Félix sorri e balança a cabeça. Como é que vou saber? Mas posso cantar com você daqui, Tom. Por favor, não faça isso, pede Dom, bebendo rum de uma taça, sorrindo. Não, não, explica Félix, rindo. Sou bom de verdade. Félix tropeça ao se levantar. Ele se junta a Tom no piano. Juntos, os dois cantam hits de Lovell. O rádio está apoiado num aparador espelhado. A música de Rodney Barré briga baixinho com a de Cole Porter. Como você está, Mallory? Pergunta Dom, sentado na outra ponta da mesa. Está gostando daqui? Estou bem, responde ela. Penso muito no bebê. Dom sorri. E quando ele faz isso, Mallory vê certa tristeza em seu rosto. Ela sabe que Dom também perdeu uma irmã. Todos os seus companheiros de casa sofreram perdas devastadoras. Os pais de Cheryl, com medo, foram para o sul de carro. Ela não fala com eles desde então. Félix espera conseguir notícias dos irmãos toda vez que faz um telefonema aleatório. Jules costuma falar da noiva, Sidney, que achou na sarjeta, perto do prédio onde moravam, antes de responder ao mesmo anúncio que Mallory encontrou. O pescoço dela havia sido cortado. Mas Mallory acha que a história de Tom é a pior, se é que essa palavra ainda faz sentido. Naquele momento, observando-o tocar piano, Mallory sofre pelo amigo. Por um instante, quando a hits de Lovell termina, eles conseguem ouvir o rádio de novo. A música que Rodney Barré colocou para tocar também chega ao fim. Então ele começa a falar. Escutem, escutem, pede Cheryl. Ela atravessa a sala até o local onde fica o rádio. Agacha-se diante dele e aumenta o volume. Ele parece mais deprimido do que de costume. Tom ignora o rádio. Suando, bebendo rum, batuca as primeiras notas de I've Got Hidden, de Gervin. Dom se vira para ver do que Cheryl está falando. Jules, sentado no chão, encostado na parede e fazendo carinho em Victor, vira a cabeça lentamente para o rádio. Criaturas, diz Rodney Barré. A voz dele está arrastada. O que vocês tiraram de nós? O que estão fazendo aqui? Tem algum objetivo? Dom se levanta e se junta a Cheryl ao lado do rádio. Tom para de tocar. Eu nunca ouvi esse cara falar diretamente com as criaturas, comenta, do banco do piano. Perdemos mães, pais, irmãs, irmãos, lembra Rodney Barré. Perdemos mulheres e maridos, amantes e amigos. Mas nada dói mais do que as crianças que tiraram de nós. Como ousam pedir a uma criança que olhe para vocês? Mallory lança um olhar para Tom. Ele está ouvindo. Tem os olhos distantes. Ela se levanta e vai até ele. Ele já ficou baixo astral antes, afirma Cheryl sobre Rodney Barré. Mas nunca tanto assim. É, concorda Dom. Ele parece mais bêbado do que a gente. Tom, diz Mallory, sentando-se ao lado do amigo ao piano. Ele vai se matar, afirma Dom, de repente. Mallory olha para Dom, na intenção de pedir que se cale, depois ouve a mesma coisa que ele ouviu. O desamparo completo na voz de Rodney Barré. Hoje eu vou trapacear no jogo de vocês, afirma o locutor. Vou tirar a única coisa que vocês ainda podem tirar de mim. Ai, meu Deus, exclama Cheryl. O rádio fica em silêncio. Desligue isso, Cheryl, pede Jules. Desligue. Enquanto ela estende a mão, o som de um tiro ressoa nos alto-falantes. Cheryl grita. Victor late. Que merda foi essa que acabou de acontecer? Pergunta Félix, encarando o rádio sem entender. Ele se matou, diz Jules, impassível. Não consigo acreditar nisso. Silêncio. Tom se levanta do banco do piano e desliga o rádio. Félix toma mais um gole de sua bebida. Jules está apoiado sobre um dos joelhos, acalmando Victor. Então, de repente, como se fosse um eco do tiro, alguém bate na porta. Logo em seguida, há uma segunda batida. Félix se aproxima da porta e Dom agarra o braço dele. Não abra a porta assim, cara. Pelo amor de Deus. O que deu em você? Eu não ia abrir, cara. Responde Félix, puxando seu braço de volta. As batidas recomeçam. A voz é de uma mulher. Olá? Os moradores da casa ficam parados, em silêncio. Alguém responda, pede Mallory, levantando-se do piano para fazer isso. Mas Tom é mais rápido que ela. Oi? Grita ele. Estamos aqui. Quem é você? Olímpia. Meu nome é Olímpia. Me deixem entrar. Tom faz uma pausa. Parece estar bêbado. Você está sozinha? Pergunta. Estou. Com os olhos fechados? Sim, meus olhos estão fechados. Estou com muito medo. Por favor, me deixem entrar. Tom olha para Dom. Alguém vai pegar os cabos de vassoura, pede. Jules sai para pegá-los. Não acho que a gente possa aceitar mais bocas para alimentar, afirma Dom. Você é maluco, diz Félix. Tem uma mulher lá fora, eu sei o que está acontecendo, Félix, responde Dom, irritado. Só que não podemos abrigar o país inteiro. Mas ela está lá fora agora, argumenta Félix. E a gente está bêbado, retruca Dom. Por favor, Dom, insiste Tom. Não me transforme em vilão, pede Dom. Você sabe tão bem quanto eu quantas latas exatamente temos no porão. Olá? Grita a mulher de novo. Espere aí, responde Tom. Tom e Dom se encaram.
Jules entra no hall. Ele entrega uma das vassouras para Tom. Façam o que quiserem, pessoal, afirma Dom. Mas vamos morrer de fome mais cedo por causa disso. Tom se vira para a porta da frente. Fechem os olhos, gente. Mallory ouve os sapatos do amigo atravessarem o piso de madeira do hall. Olímpia? Grita Tom. Oi, vou abrir a porta agora. Quando eu fizer isso, assim que você ouvir que está aberta, entre o mais rápido que puder. Entendeu? Entendi. Mallory ouve a porta da frente se abrir. Há uma comoção. Ela imagina Tom puxando a mulher para dentro como os outros fizeram com ela 2 semanas antes. Então a porta bate, se fechando. Continuem de olhos fechados. Pede Tom. Vou fazer uma revista. Para garantir que nada entrou com você. Mallory ouve o cabo de vassoura bater nas paredes, no chão, no teto e na porta da frente. Está bem, diz ele, por fim. Vamos abrir os olhos. Ao abrir os seus, Mallory vê uma moça muito bonita, pálida, de cabelos negros, ao lado de Tom. Obrigada, diz ela, ofegante. Tom começa a fazer uma pergunta, mas Mallory o interrompe. Você está grávida? Pergunta a Olímpia. Olímpia olha para a própria barriga. Tremendo, ergue o olhar, assentindo. Estou de 4 meses, responde. Incrível! Exclama Mallory, se aproximando. Igual a mim. Porra, xinga Dom. Sou vizinha de vocês, explica Olímpia. Desculpe por assustá-los assim. Meu marido é da aeronáutica. Não recebo notícias dele há semanas. Talvez esteja morto. Ouvi vocês. O piano. Levei um tempo para criar coragem e vir até aqui. Normalmente, traria cupcakes. Apesar da história horrível que todos na sala acabaram de ouvir, a inocência de Olímpia rompe a escuridão. Estamos felizes por ter você aqui, diz Tom, mas Mallory pode ouvir em sua voz a exaustão e a pressão por ter que cuidar de 2 grávidas. Entre. Eles conduzem Olímpia pelo corredor até a sala de estar. Ao pé da escada, ela leva um susto e aponta para uma foto pendurada na parede. Ah! Exclama. Este homem está aqui? Não, explica Tom. Não está mais. Você deve conhecer George. Ele era dono desta casa. Olímpia assente. Já vi esse cara várias vezes. Os moradores da casa se reúnem na sala de estar. Tom se senta com Olímpia no sofá. Mallory ouve em silêncio enquanto ele, sombrio, pergunta à mulher sobre os objetos da casa dela. O que ela tem? O que deixou para trás? O que podem usar ali?